Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 7 de fevereiro, quarta-feira. Quarta? Quarta, né? É, Antes, live de seu lindo Falkirk, que espetáculo! Hoje foi massa o dia, todo mundo se deu bem. Mandar um abraço pro Vitão, da consultoria. Vitão bateu um bilhete bonito. O Jorge, cara, o Jorge, primeiro dia hoje, bateu também, parabéns. Brunão, Carioca, Bruno Modesto. Modesto só no nome, né, mano? Você é de banca all-in. O Martius. Martius montou um bilhete lindo hoje, cara. O Ítalo, o Paulão, a galera da consultoria, um salve aí. É, Hoje, galera, hoje eu montei todos os jogos, todas as análises do vídeo são do o pessoal da consultoria que escolheu os jogos do vídeo de hoje. É, os jogos são todos pela primeira divisão holandesa, a Eredivisie. O primeiro jogo das análises é o Utrecht enfrentando o Sparta Rotterdam. O Utrecht é o sétimo colocado, o Sparta é o 18º. Jogando em casa, o Utrecht tem 4 vitórias, 5 empates, perdeu uma vez só. Marcou 16 gols em 10 jogos, é 1,6 de média, com um gol e meio de média sofrido. Ele marca um gol e meio, sofre um gol e meio. Nos últimos 5 jogos, uma vitória, 4 empates, não perdeu jogando em casa nos últimos 5 jogos o Utrecht. Ele vem de um empate, 3 empates seguidos, um 0-0, 1-1 e 1-1. Mas os empates foram com o Ajax, o Feyenoord e o AZ, os três muito bem colocados na divisão, os 3 primeiros. O Ajax é o líder, o Feyenoord é o quinto, o AZ é o terceiro colocado. Um outro empate em 1-1, uma vitória 3-1. Marcou gol em 4 dos últimos 5 jogos, sofreu gol em 4 dos últimos 5 jogos. Baixou um pouquinho a média de gols marcados, baixou também a média de gols sofridos, em caso o Utrecht. Contra o Sparta Rotterdam, que é o 18º colocado, não ganhou fora de casa, empatou 3 vezes, perdeu 7. Marcou menos de um gol de média, sofrendo quase 2 gols, 23 gols sofridos em 10 jogos, quase 2 gols e meio de média sofridos fora de casa o Sparta Rotterdam. Não ganhou nos últimos 5 jogos jogando fora, um empate, 4 derrotas. O empate faz 5 jogos já, ele vem de uma derrota em 2-1, 4-0, 5-2, 1-0 e um empate em 2-2. Manteve a média de um golzinho marcado por jogo, aumentou a média de gols sofridos. Frente a frente entre eles, 5 vitórias do Utrecht nos últimos 5 jogos. Faz 6 jogos que o Utrecht não perde do Sparta. Aqui os últimos 4 jogos entre eles. Um 3-1 para o Utrecht, um 2-1, 2-0, 3-0. Eu vou de vitória do time da casa, eu vou o Utrecht ganhando esse jogo. Uma outra sugestão seria: sofre muitos gols o Sparta, a gente ia montar esse placar junto. O Utrecht marca um gol de média, não perdeu dos grandes nos últimos jogos. Eu vou de um jogo acima de 1,5 e eu vou cravar uma vitória 2-0 para o Utrecht esse jogo contra o Sparta Rotterdam pela primeira divisão holandesa às 2h30 da tarde no horário sem ser o de verão, 3h30 da tarde em Brasília esse jogo. O segundo jogo das análises é também pela primeira divisão holandesa, o Twente contra o AZ. O Twente é o 15º colocado, jogando em casa são 3 vitórias, 2 empates, perdeu 5 vezes, marcou 1,7, mais de um gol e meio de média marcado, um bom ataque do Twente, mas com uma péssima defesa, com 2 gols sofridos quase de média. Nos últimos 5 jogos em casa do Twente, 2 empates, 3 derrotas, ele vem de uma derrota em 2-0, um empate em 1-1, uma derrota 3-2, um empate 3-3, uma derrota em 4-0, sofreu muitos gols fora de casa, jogando em casa o Twente. Marcou um gol de média sofrendo quase 3, aumentou a média de gols sofridos, baixou a média de gols marcados. Contra o AZ, cara, que é o terceiro colocado da divisão, 6 vitórias fora de casa, 3 empates, uma derrota só. Em 10 jogos, 16 gols, 1,6, mais de um gol e meio de média marcado. Com 6 gols sofridos, quase meio gol sofrido de média. Nos últimos 5 jogos do AZ, 3 vitórias, 2 empates. Não perdeu jogando fora de casa o AZ nos últimos 5 jogos. Uma vitória em 2-0, 2 empates em 1-1 e 2 vitórias, sem sofrer gols nas vitórias, né? Um 2-0, 2-0, 1-0. Sofreu gols nos empates. Marcou um gol e meio de média, né? Manteve a média de um gol e meio de média marcado. Sofreu menos gols, um pouquinho, meio gol de média sofrido, manteve a média. Frente a frente entre eles, galera, 8 dos últimos 10, mais 2 gols e meio, 4 dos últimos 5, ambas as equipes marcaram. Eu acho que o AZ não perde esse jogo, eu vou de fora empate esse jogo, ou então ambas marcam. Eu vou cravar um 1-2 pro time do AZ, jogando fora de casa amanhã contra o Twente.
E o último jogo das análises, também pela primeira divisão holandesa, o NAC contra o Heracles. O NAC, o 16º colocado, o Heracles, o 12º, um confronto lá de baixo da tabela. O NAC em casa, 3 vitórias, 1 empate, perdeu 6 vezes. 1.2 gols de média, 12 gols em 10 jogos, 1.2, um pouquinho mais de um gol de média marcado. Com mais de 2 gols de média sofrido, quase 2 gols e meio de média sofridos, 23 gols em 10 jogos. Jogando em casa não empatou, são 2 vitórias, 3 derrotas. Ele vem de uma derrota por 1-0, uma vitória 3-1, uma derrota 1-2, uma vitória 3-1, uma derrota por 8-0. Esse 8-0 foi pro Ajax. Não é muita referência, né? O Ajax é um dos líderes da divisão, mas irregular o time do NAC. 1,5 de média marcado nos últimos 5 jogos, com mais de 2,5 sofridos. Contra o Heracles, que é o 12º colocado, só que jogando fora de casa tem uma péssima campanha, não ganhou para ninguém, empatou 3 vezes, perdeu 7, marcou 10 gols em 10 jogos, 1 de média, com quase 3 gols de média sofridos. Empatou 2 vezes, perdeu 3, ele vem do empate em 3-3, muitos gols no jogo do Heracles. Um empate em 3-3, uma derrota 3-1, um empate em 1-1, uma derrota 5-0, derrota 3-1. Manteve a média de um gol marcado por jogo, sofrendo 3 de média por jogo. Frente a frente entre eles, 5 dos últimos 5 jogos, mais 2,5 gols marcados. Em 10 dos últimos 10, ambas as equipes marcaram. Eu acho que o NAC não perde, o NAC ganhou 3 vezes, o Heracles não ganhou fora de casa. Eu vou com esse jogo um caso empate, ou então um jogo de 10 das últimas 10, ambas marcaram. 5 dos últimos 5, mais 2,5. Na segurança, seriam mais 1,5 para esse jogo, mas, Thiago, é pouco, né? Minha banca não tem. Então vamos de ambas marcam para esse jogo, ou caso empate, ou ambas equipes marcando. Eu vou cravar uma vitória de... Sofre quase 3 gols o NAC, sofre 3 gols o Heracles, marca 1,5 gols. Eu vou de 2-2 esse jogo, pela primeira divisão holandesa, último jogo das análises. Beleza, galera? Se vocês curtiram, se inscreve aí. Tem vídeo todos os dias. Se quiserem mais palpites, me chama no zap. Beleza? Um abraço. Boa sorte pra nós, mano.